Quero compartilhar com você nesta manhã a palavra de Deus que está em João, capítulo 5. João, Evangelho de João, capítulo 5. O finalzinho daquele diálogo de Jesus com aquela mulher, onde Jesus, João capítulo 5, verso 19, diz assim: Então Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continue falando, Pai, ao nosso coração, que a nossa vida, Pai, ela esteja sempre depositada aos pés do Senhor, que em nome de Jesus, nada que estejamos vivendo agora, que desagrade o Senhor, Pai, perpetue na nossa vida, na nossa caminhada, mas que tenhamos a humildade, Pai, o reconhecimento daquilo que temos vivido e colocado aos pés do Senhor, para que o Senhor transforme por completo e estejamos no centro da Tua vontade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos transforma. Você crê nisso? A palavra de Deus, a vontade do Senhor, ela é soberana, ela é importante para que a nossa vida ela esteja alinhada com a vontade do Senhor. Quando a gente vê essa declaração de João capítulo 5, verso 19 até o verso 25, João 5, 19 a 25, ele é um reflexo daquilo que acontece em João capítulo 4, do verso 19 ao verso 25. Se a gente olhar um pouquinho antes do verso 19 de João capítulo 4, é aquele diálogo de Jesus com a mulher no poço de Jacó, aquela mulher que teve ali a oportunidade de dar a água para Jesus, que estava com sede, e Jesus oferecer para ela uma água para a vida, de tal forma que se ela bebesse daquela água, como Jesus disse, ela jamais teria sede da alma, sede de uma experiência sobrenatural. Nós sabemos, pela experiência que temos e pela narrativa bíblica, pelo texto bíblico, quem é Jesus. Quando nós lemos agora João capítulo 5, de 19 a 25, e a gente vê a relação da honra ao Pai, tanto quanto ao Filho, para nós expressar essa adoração é muito comum. Embora às vezes a gente tenha alguns costumes, né, que a gente vai adquirindo, ou porque a gente ouve algumas coisas diferentes, e a palavra de Deus ela é muito clara para a gente sobre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que embora seja um, em essência, em unidade, trabalhem juntos, sendo o Deus da nossa vida, mas que tem funções específicas. Deus Pai, é o Criador, é o que sustenta e controla todas as coisas. Nós sabemos que o Filho é o Salvador, quem morreu na cruz, quem se fez homem, habitou entre nós, como Paulo disse na Epístola de Filipenses, ali na carta aos Filipenses. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos consolaria, aquele que nos guia, aquele que nos faz arrependidos dos nossos pecados. Nós sabemos das funções específicas. Mas também sabemos que a oração, ela é em nome de Jesus. A oração não é em nome do Espírito Santo. A oração não é em nome do Pai, é direcionado a Deus por meio de Jesus Cristo. A adoração, nós adoramos, quando adoramos Deus, Senhor, nós estamos adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é Deus, e reconhecemos nas três pessoas. Entretanto,
Em João capítulo 4, e aí eu volto um pouquinho para ler com você, o verso 19, Jesus, ele encerra o diálogo com aquela mulher, que nós sabemos da história dela, dos 5 maridos, o que estava com ela não era dela naquele momento, nós sabemos bem da história. Jesus, naquele horário, naquele lugar, aquela mulher pegando água, meio-dia, próximo a meio-dia, naquele poço, e a experiência dela de vida, os sofrimentos que provavelmente ela já teve na vida, a levou a ter uma resistência com Jesus. Primeiro, que ela era samaritana. Segundo, que ela já estava no 5º marido. Terceiro, ela estava meio-dia buscando água para sua residência. Então, tanta coisa acontecendo num momento específico na vida daquela mulher. E aí a gente percebe a direção, a vontade estabelecida de Deus, por meio de Cristo Jesus, movido pelo Espírito Santo, alguém honrado como Jesus é, por meio da igreja na adoração, ensinando agora aquela mulher como ela deveria adorar. É curioso que Jesus estava ali na intencionalidade de beber uma água, a oportunidade da água para mudar aquela mulher que tinha uma vida diferente. Esse Deus em Cristo, honrado, como deve-se honrar o pai e o filho, sentado à beira de um poço, com uma mulher colocando em risco toda a sua reputação. Mesmo sendo um Deus como Jesus é, poderoso como Ele é, a Bíblia garante que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós o reconhecemos como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, toda essa grandeza, que a gente poderia adorar só por essa grandeza, essa magnitude, que a gente não consegue expressar. Mas mesmo assim, Ele se torna vulnerável a ponto de estar com uma mulher num espaço público, meio-dia, dialogando sobre água, que não era uma água tão somente líquida ali, que era o momento da sede, mas uma água que jorraria para a vida, para a mudança e a transformação daquela mulher, e entra na vida íntima e privada daquela mulher, e daqui a pouco o diálogo muda, e Jesus começa a falar de adoração. Olha o verso 19 do capítulo 4, se você não fechou sua Bíblia, mas se você fechou, abra de novo. João capítulo 4, verso 19, diz assim: som. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Isso depois de Jesus falar sobre a vida dela. O texto bíblico diz assim: agora eu sei que o Senhor é profeta. Profeta. Ela, uma samaritana, falando que Jesus era profeta. Aí o verso 20 diz assim: nossos pais, olha como é que o tom da conversa mudou. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus fecha esse diálogo com ela no verso 26 assim: então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí depois desse momento os discípulos chegam e aquela mulher sai e acontece todo um outro direcionamento. É curioso a gente pensar que toda a honra... Oi? Muda? Esse? Som. É curioso a gente pensar que essa espiritualidade de Jesus em ir ao encontro sempre dos seus discípulos
em sempre estar buscando o diálogo, mesmo sendo esse Deus honrado, que honra o Pai, honra o Filho, em toda essa espiritualidade de João capítulo 5, em todo esse direcionamento histórico da vida de Jesus, e toda a honra dada a Ele será eternamente, agora é aquele que senta com uma mulher no meio do caminho para falar sobre lugar de adoração. Para falar sobre lugar de adoração. Gente, foi? Andou? Liberou? Foi agora? Está me ouvindo? Não? Vamos lá. Essa dinâmica agora da adoração, como Jesus ele se importa com isso. Como Jesus se importa com os seus adoradores, a ponto de ensinar sobre adoração com uma mulher que precisava primeiro de uma conversão. Olha como a adoração ela é importante. E às vezes a gente confunde isso na igreja. Às vezes a gente confunde a adoração na igreja e a gente vai colocando na conta de algumas pessoas a adoração apenas. Olha só, eu listei aqui algumas coisas que talvez você se enquadre, ou você já tenha pensado, e eu espero que não. Primeiro, um erro que confunde a gente com relação à adoração. Adoração é para os músicos da igreja. Está certo ou errado isso? Adoração é cantar, dançar, tocar um instrumento, só bater palma, é só isso, sim ou não? Louvor de verdade é quando as pessoas têm manifestações externas, apenas movimento e um monte de coisa, é só isso? Adoração acontece apenas no culto de domingo. A arte, ela é mundana, ela é 100% sensual e deve ser usada apenas fora da igreja. Não podemos fazer, essa daqui é clássica, com relação à música, à arte, à adoração, nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. E aí, isso é uma verdade. A gente não pode trazer o mundo para dentro da igreja. Mas a expressão da adoração nem sempre tem a ver com o mundo. O Rick Warren, pastor lá da Saddleback Church, ele diz assim sobre a adoração. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Usamos tanto o coração quanto a cabeça. Quando a gente consegue adorar consciente daquilo que a gente está fazendo, isso conecta a vontade de Deus com a expressão daquilo que a gente sente. A adoração ela deve ser consciente, ela deve ser racional, mas isso não impede da gente se emocionar. Quantos aqui já choraram numa música? Rapaz, vocês estão chorando, hein? Isso não quer dizer que essa música, talvez você tenha chorado com a música do Sandy Júnior. Também? Aí, tá vendo? Mas foi adoração? Evita. Foi do Sandy Júnior? Não, né? Não, né? Por favor. Né? Então, nem sempre a música é adoração. Pode ser a música lá, ouvir lá a quinta sinfonia, a 10ª, a 20ª, e você lá perceber a expressão artística ali da música e você se emocionar. Natural, é bom, a música é boa, e nem toda música é adoração. E nem toda adoração vem só da música. Mas quando a gente vive, a gente canta, a gente se expressa com o coração, é o que a Carol Simbala diz. Nós sabemos que a adoração mais profunda acontece quando? Quando nos rendemos cada vez mais a Deus. Quando a gente se rende a Deus. Quantos aqui, essa pergunta é mais difícil, quantos aqui já foram rendidos alguma vez? Não estou nem falando a Deus, não. Pessoal do Rio, então, já teve alguns desprazeres, talvez, de ter sido rendido. E a gente fica 3 vezes, mãe Eliana, vamos orar mais pela senhora. A gente ficar assim, vulnerável, quando a gente está rendido, a gente fica totalmente... O que eu faço? Eu me rendo, me entrego, está aqui, estou na mão de alguém vai fazer alguma coisa. Na adoração, a adoração exige isso da gente. Exige da gente esse reconhecimento. E eu acredito que muitas pessoas ainda têm uma visão muito limitada sobre a adoração. E é por isso que a gente está falando o mês inteiro sobre a adoração. Semana passada falamos sobre a adoração e hoje. E a gente vai continuar falando. Porque a adoração, ela tem um objetivo primordial na vida de quem crê. Ela edifica,
ela eleva a nossa alma, ela purifica os nossos corações, ela consagra a vida do adorador. E tudo isso é importante, mas edificar, consagrar a vida, elevar a nossa alma, o nosso espírito, tratar tudo isso é consequência da vida do adorador. Porque o propósito inicial da adoração é glorificar a Deus. Ah, mas eu fico purificado quando eu estou cantando. Amém. Mas o propósito da adoração é glorificar a Deus. É apresentar a Deus a essência do meu coração, o que Ele representa para mim, de fato, o que Ele é. A adoração, ela é uma resposta a Deus, do seu poder, da sua soberania, e a gente expressa isso pensando, consciente, mas com o nosso coração totalmente aberto. O Salmo 96, verso 4 diz: porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os outros deuses. A adoração, ela é uma resposta da alma que já foi regenerada por Deus e agora está totalmente entregue a Ele. Sua alma já foi entregue ao Senhor, a sua vida está rendida aos pés do Senhor. Então não há outro caminho para você senão ser um adorador. E o texto que nós lemos, tanto é esse Deus honrado, que é honrado no Filho, que é honrado no Pai, João capítulo 5, 19 a 25, como esse texto ali no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, do verso 19 ao verso 26, e ela no primeiro momento reconhece que Jesus era um profeta, por ele ter dito tudo o que era a vida dela. Mas num segundo momento agora, a vida, a expressão de Jesus é para fazer com que aquela mulher, que ainda não tinha entendido que ele era o Filho de Deus, compreendesse sobre a adoração para se ligar ao Pai, e agora aquela mulher ter uma nova vida, ter novidade de vida, por meio da adoração genuína. Porque muitos já entenderam quem é Jesus, reconhecem quem é Jesus no meio do caminho, mas ainda não se abriu para a adoração. Se a adoração é resposta à pessoa de Deus, para quem já teve um coração quebrantado na presença de Deus, a adoração também é um diálogo. Quando a gente olha lá Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, a gente vai ver que quando a gente adora, a gente mantém uma conexão, uma unidade, uma conversa, uma comunhão estabelecida com Deus. Quando você canta a quem? A gente canta a Deus, a gente louva a Deus, a gente adora a Deus. Pá, pastor, eu aprendi que adoração não é só louvor, mas quando você está no seu dia a dia testemunhando, você está testemunhando sobre quem? Sobre Deus. Quando você está lá na sua oração, adorando a Deus por meio da oração, você está orando a quem? A Jesus, a Deus, em nome de Jesus. Quando você está usando o seu dom para o serviço do reino, para testemunho do Senhor, quem concede os dons? O Espírito Santo, que é Deus. Então olha só, a oração em nome de Jesus, a gente adora esse Deus e a gente manifesta os dons por meio do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Porque adoração é oferta, oração é doação. Gênesis capítulo 22, quando o povo começou a adorar a Deus, esse povo se rendeu a Deus. Quando o povo começou a expressar a sua alma, materializando de alguma maneira isso, o povo começou a se render aos pés do Senhor. Então, queridos, nesse contexto bíblico aqui, a adoração, ela é fundamental para a gente ter um diálogo constante com Deus, para que a gente expresse o poder de Deus, mas nas mais elevadas alturas. Eu penso que quando Jesus diz para esta mulher que não vai ser depois em um lugar ou outro, mas que Jesus, o próprio Deus, está à procura dos que adoram em espírito e em verdade, eu creio que Jesus está falando não de uma adoração rasa, não de uma adoração tão somente emocional, porque está bonita a melodia. Porque a gente consegue fazer isso com músicas que nem são ligadas à fé. Também não está dizendo só de uma racionalidade, porque a gente não é agnóstico, a gente não é outra coisa, que a fé, tudo vem pelo conhecimento. Não, a gente é conexão com Deus, é espiritualidade, é um outro nível de negócio. É a gente se aproximar de Deus pela sua grandeza, pelo teu poder, pela sua soberania, mas ele olhando a minha limitação, como ele olhou daquela mulher lá, próximo ao poço de Jacó, e vê nela que ela precisava reaprender sobre lugar, sobre adoração, e ela pergunta, onde é?
É nesse monte, é em Jerusalém, Jesus falou assim, olha, nenhum nem outro, vai chegar um momento que não vai ser nenhum lugar nem outro. Vai ser o quê? Vai ser quando você se tornar aquele que adora em espírito e em verdade. Então, a nossa adoração, primeiro, a nossa adoração independe de lugar. Você pode estar na sua cama adorando a Deus. Você pode estar dentro do seu carro adorando a Deus. Você pode estar lá no seu ambiente de trabalho adorando a Deus. Cantando, pastor, agora eu vou ter que chegar lá no meu setor, trabalho e começar a cantar. Se você canta bem, você vai até fazer bem para o ambiente. É melhor talvez você nem cantar muito. Mas o seu testemunho glorifica a Deus, amém? Você ser um profissional justo, um patrão justo, alguém que glorifique a Deus nas suas ações, isso é adoração. Alguém que tem durante o seu dia uma adoração por meio da oração. Quando você acorda, você glorifica a Deus pela noite que você teve. Quando você chega no final do dia, você glorifica pelo dia, você glorifica a Deus pelo dia que você teve. Isso é a oração. Você adorando por meio da oração. Não é o lugar. Imagina, se você só adorasse aqui. Quantas vezes você adoraria na semana? Meio-dia? Só quarta? Quantos vêm ao culto de quarta-feira aqui? Levanta a mão. Opa, peguei uma turma aí agora. E quarta-feira tem culto, 7h30, vocês estão convidados. Vem adorar com a gente. Adoração gostosa, genuína. Quarta-feira a gente ora, a gente adora. A gente ora, a gente adora. Depois a gente vem com a palavra e a gente adora de novo. Que oportunidade maravilhosa Deus dá a gente, da gente adorar nas quartas-feiras. Segunda, terça, quinta e sexta, onde a gente adora? Opa, quem aqui está vindo a um PG, levanta a mão também. Ó Jesus, estou pegando todo mundo, um monte de gente aqui aceitando agora, graças a Deus, aleluia. Segunda, terça, quinta e sexta, a gente está num pequeno grupo, adorando lá. Tem pequeno grupo que tem ministro de louvor. Tem outros que botam lá no playback, na televisão. Tem outros que é só no gogó e a coisa está andando. E Deus está lá, recebendo a adoração do povo dele. E a gente está cantando junto. Congregar, cantar junto, ajuda a fortalecer também a nossa semana. Eu posso fazer tudo isso em casa sozinho. Orar, adorar, ouvir uma palavra lá no YouTube, acessar o canal da igreja, ver todo o conteúdo que está lá, mas fazer isso aqui é maravilhoso. Estar aqui, rever os irmãos, cantar, abraçar, sorrir um para o outro. A nossa adoração depende do lugar, e Jesus está ensinando isso aqui para essa mulher. Segundo, a adoração. Que é adoração? A adoração é um relacionamento com Deus. Todos os crentes precisam viver esse relacionamento. O crente que não adora é um crente que não entendeu a graça, o amor, o poder do Senhor. Não entendeu. Não compreendeu a profundidade do que é adorar a Deus. Nós fomos criados para adoração a Deus. Se você não adora, você está fora do propósito. Simples assim. Profundo como tem que ser e talvez doloroso como está sendo. Precisamos adorar a Deus. Hoje nós cantamos uma música do cantor cristão aqui do HCC. Você adorou a Deus? E no cântico anterior, você adorou a Deus também? Glória a Deus. Em tempo, em fora de tempo, com palavras, com o corpo, com o pensamento, com oração, o Senhor está à procura dos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Talvez Ele não tenha te encontrado nesta manhã com a canção que você entoou sem perceber o que estava cantando. Parou para pensar nisso? Talvez você tenha cantado no automático, sem de fato expressar a sua alma na adoração. Mas talvez até o final você faça isso, com profundidade, na ceia, na próxima canção que nós vamos entoar. Ele não está à procura dos adoradores que adoram o Espírito em verdade? Ele encontrou já alguém nessa manhã? Quem disse isso foi Jesus. Quarto, não existe um estilo padrão estético para adoração. O que levanta a mão, o que canta sentado, o que canta deitado, o que abre muito a boca, o que fecha os olhos. Não existe um padrão estético. A nossa igreja não determina isso. Para cantar, você tem que ser de olho fechado com a mão levantada. Ou não. Não existe esse padrão estético. Mas existe um modelo de adorador. O que a Bíblia nos garante, no verso 23, o que faz em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que é espírito em verdade? O que é em espírito?
e em verdade. A verdade é a expressão, é o que a gente declara e o faz com consciência e com o coração. A verdade a gente diz, a verdade a gente revela, a verdade a gente expressa a verdade. E em espírito? O espírito é a nossa alma doada, entregue, a nossa alma contrita, a nossa alma quebrantada. Adorar em espírito em verdade é tanto dizer o que nós sabemos sobre Deus e o que estamos descobrindo sobre Ele nesse momento, ou o que Ele já fez. Assim como no espírito é a nossa contrição, o nosso quebrantamento, o nosso pensamento, totalmente submisso, rendido aos pés do Senhor. Em espírito e em verdade. Deus vai à procura desses. Verso 23. Jesus está ensinando isso para aquela mulher que só tinha procurado água. Aquela mulher saiu de casa só com a intenção de procurar água. E ela encontrou Jesus, o Messias, o Salvador. E ela pôde aprender sobre adoração. Quinto, o nosso comportamento e atitude refletem a nossa vida de adoração. A gente levanta a mão, a gente adora, a gente louva a Deus, a gente sai daqui, o testemunho é terrível. A gente louva, adora a Deus, a gente movimenta, a gente sai daqui e não fala com ninguém. Sisudo. Ah, não, mas a minha personalidade é assim, mas um bom dia é no mínimo educado. Sobretudo para irmãos que você vai viver eternamente junto. Jesus nos ensina sobre isso, gente. Jesus nos ensina sobre isso. Somos comunidade. E a gente canta aqui treinando como nós vamos cantar no céu. A gente vai lá no céu, a gente vai olhar um para o outro e vai cantar santo ao Senhor. Entende como é que as coisas estão conectadas, estão entrelaçadas? O nosso comportamento e atitude refletem a nossa vida de adoração. Na semana passada, pregando sobre o Salmo 100, celebrem ao Senhor com júbilo, entrem por Ele, pelas portas dEle com ações de graças. Cantar com alegria, com regozijo. Adoração é alegria também. Tem a adoração que a gente está contrito. Mas tem a adoração que a gente exalta o nome de Deus com alegria. Até porque, sexto ponto, Jesus nos ensina sobre a adoração. E Ele faz isso, mas Ele também se revela por meio da adoração. Jesus se revela por meio da adoração. O verso 25 diz assim, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, o que será chamado Cristo. Quando Ele vier, olha só, ela conversando com Ele. Olha ela falando para Jesus, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus lá no meio da adoração, explicando sobre a adoração, Jesus então disse àquela mulher, eu sou o Messias. O que está falando com você, eu sou o Messias. Jesus se revela no meio da adoração. Quantas pessoas um dia se entregaram para Cristo por meio de uma canção de adoração a Deus? Você se lembra da experiência de Davi com Saul? Quando por meio da música o espírito lá calmava e a experiência da adoração tomava conta daquele lugar. Tem profundidade na adoração. E a adoração, se não for profunda, Deus não encontra o adorador que está em espírito, em verdade. Deus encontrou você nesta manhã? Você está aí? É com o seu coração e com a sua alma que você expressa o poder de Deus? Então eu quero orar por você nesta manhã. Sabe o que acontece, meus irmãos? Embora a Bíblia ela ensine tudo isso para a gente, embora Deus nos dê muita oportunidade para a gente aprender e adorá-lo, o nosso coração, às vezes traumatizado por questões da vida, às vezes faz com que a gente não cante, não adore. Às vezes o pecado que a gente carrega, aquele pecado que ninguém sabe, só a gente e Deus, impede às vezes a gente de estar com o coração totalmente livre e aberto para a gente adorar em espírito e verdade. Deus num culto não está preocupado com quem está cantando mais bonito ou feio, se está no tom ou se não está, embora isso seja maravilhoso e importante. A gente cantar afinado, belo, graças a Deus, nós temos uma igreja bastante afinadinha, que bom. Mas o texto bíblico nos garante
não está escrito assim: Deus está à procura dos que cantam no tom e que cantam afinados. Os que adoram em espírito e em verdade. Os que adoram em espírito e em verdade. Talvez falte lhe render o espírito a Deus, estar vulnerável para a adoração, e talvez falte para você nesta manhã a consciência do que você canta e eleva o nome de Deus. Seja um ou outro, você precisa ajustar isso para Deus te encontrar num culto, porque Ele está em busca destes adoradores, que Ele tenha te encontrado nesta manhã em nome de Jesus. Senhor, estamos na Tua casa rendidos ao Senhor. E neste momento, Pai, quando a Tua palavra vai ao encontro do nosso coração, o meu clamor nesta manhã, Pai, é que a gente se renda aos Teus pés, que a gente se dobre à Tua vontade, e que a Sua vontade, Pai, ela, mais uma vez, seja estabelecida no nosso meio. A Tua vontade é que a gente adore o Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor está à procura destes adoradores. Que em nome de Jesus, Pai, todos os dias, o Senhor nos aproxime de Ti, que a gente seja atraído para o centro da Tua vontade. Amém. E não apenas por meio da música, mas que a nossa vida expresse uma vida de adorador. Há aqueles que estão aqui, Pai, estão cansados, estão chateados, estão com o coração endurecido, e isso impede a adoração do Teu povo. Que nesta manhã o Senhor nos quebrante por completo. Que o Senhor retire de nós, Pai, toda a imperfeição que impede a gente se aproximar do Senhor, vulnerável, submissos e rendidos aos Teus pés. E que neste momento agora, Pai, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor mais uma vez estabeleça a adoração no seio da Tua igreja. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.